Boa noite, queridos. Boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém? Aprove a Deus que hoje nós nos reuníssemos aqui com pouca luz, né? E eu estava aqui de manhã no culto e foi nas mesmas condições, mas a gente tinha a iluminação natural. E eu sempre tento me lembrar que a igreja se reuniu por mais de 1.500 anos nessas condições. Sem luz elétrica, sem conforto, sem instrumentos que podiam facilitar e às vezes até escondidas, né? Mas essas igrejas se escondiam, elas se escondiam para louvar, mas saíam para viver o evangelho onde quer que elas estivessem. E é isso que a gente é feito para fazer. E no meio da dificuldade a igreja cresce, se multiplica, prossegue e faz a obra de Deus. Amém? E que bom que Deus escolheu você, me escolheu para a gente estar aqui. Então vamos orar, louvando e agradecendo ao nosso Deus. Senhor, obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque, para além da falta de qualquer coisa, a Tua bondade, o Teu amor continuam a nos guiar. Que o nosso louvor, que a nossa adoração sejam sempre conforme o Teu querer. E que a nossa vida possa espelhar tudo aquilo que o Senhor fez por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor. Fala conosco através de louvores, fala através da Tua palavra, cura o que é para ser curado, nos transforma, tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Vamos começar o nosso momento de cantar nossos louvores ao Senhor. E eu queria trazer essa reflexão para a gente, para guiar esse momento e todo momento que a gente estiver aqui. Em Atos 16, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. 26. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então, Paulo e Silas, eles adoravam numa prisão, no pior. E Paulo fala isso, né, que ele aprendeu a viver com tudo e com nada, e em nenhum momento deixou de adorar o Senhor e dar graças ao Senhor. Então, a música que a gente vai cantar agora fala: te louvarei, não importam as circunstâncias. Então, não importa se a gente não tem luz, se a gente chegou aqui cansado, não importa o que a gente tem vivido. A nossa adoração, ela precisa ser constante. Então, que o Senhor gere na gente coração de verdadeiros adoradores, que adoram independente das circunstâncias, independente do que tenha acontecido, na chuva, no sol, livres ou presos. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, tudo por completo, quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei.
Agora as crianças vão para a salinha, então vocês podem ficar de pé com seus pais, para a gente poder orar. Amém. Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deixa nada nos faltar, Senhor. Obrigada por essa igreja, obrigada por essas crianças, Senhor. A gente te pede agora, Pai, guia elas na Tua perfeita paz, Senhor, e plante as suas sementes, Senhor, para que elas venham florescer, Senhor. Que eles sejam pequenos cristos também, que as aulas sejam abençoadoras, abençoa os professores e capacita eles também, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos. Amém. Então, para a gente seguir, eu convido vocês a fazer a oração silenciosa de vocês. Que vocês coloquem o coração de vocês diante do Senhor. Que vocês peçam por arrependimento, que nós podemos pedir por arrependimento, por novo começo, por um novo amor, para que o Senhor coloque no nossa mente, o nosso coração no que de fato importa, que é a vontade dEle e somente isso. Que o Senhor nos ensine a nos amarmos menos e a amarmos mais o Senhor. Que Ele gere isso no nosso coração. Coração obediente, um coração que tem temor e um coração que quer viver integralmente para Deus. Amém? Encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores. Eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho. Vou ver as primeiras obras, Senhor. Eu me
convido vocês a ficar de pé agora. Que a gente peça para que o Senhor reine na gente, de verdade mesmo. Não só da boca para fora, não porque isso é de costume da gente dizer, mas que a gente peça de todo o coração: Senhor, reine em mim. Vença o meu eu, vença quem eu sou e reine em mim. Vivo
Convido vocês agora a se sentar na nossa última canção, que você possa pedir verdadeiramente para que o Senhor venha. Ele já está aqui. Esse lugar pertence a Ele, Ele é dono de tudo, mas que vocês peçam para que o Senhor fale pessoalmente com vocês. Vem, Senhor, e fala comigo. Que tem sede e os que fracos são, venham à fonte e imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede e os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração. A dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Profundas no coração, profundas no coração, profundas
ondas no coração, cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Suas vozes. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Toma o teu lugar, Senhor. Vem, Senhor Jesus. Senhor é o nosso Rei, nosso Senhor. Vem, Senhor Jesus. Completa a tua obra em nossas vidas. Vem, Senhor Jesus. Boa noite, irmãos. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Nós iremos ler a partir do verso 7. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1, do verso 7 até o 12. Pode permanecer sentado. Segundo Crônicas, capítulo 1, verso 7. Todos acharam? Se tiver um irmão aí do lado com Bíblia de papel, se tiver com celular, ilumina ele aí, tá? Para todo mundo participar. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Segunda Crônicas, capítulo 1, verso 7 em diante. Naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dadas a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não tem nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Vamos orar? Senhor, nos dê sabedoria. E eu creio que o Senhor há de nos dar ainda mais. Nos dê sabedoria, Senhor. É assim que a gente pede, tendo a certeza que o Senhor há de nos dar isso. Em nome de Jesus. Amém. Tem 2 semanas que eu comecei a observar nas conversas que eu tive com diversas pessoas
seja aqui na igreja, seja na escola, onde eu atuo como capelão, amigos, pessoas que passam por nossa vida, a gente se senta, conversa. Uma das coisas que eu ouvi e comecei a notar e a anotar é que diversas vezes as pessoas disseram: eu tenho andado muito ansioso. Muito ansioso. Sejam pais ansiosos por conta do futuro dos seus filhos, do seu casamento. Sejam jovens ansiosos por conta do seu futuro, como vai ser, se esse concurso que está fazendo é aquele que a porta vai ser aberta, se a carreira escolhida é a carreira para que eu possa ter o meu sustento e seguir como alguém que trabalha nisso. Porque ao observar tudo isso, eu posso também inferir que nós temos uma sociedade de ansiosos. E aí não precisa falar muito sobre isso. A própria indústria farmacêutica vende mais do que tudo ansiolíticos. Uma sociedade de ansiosos, diante de tantas decisões que precisam tomar. A ansiedade, meus irmãos, ela também é fruto da sensação de não termos controle sobre as coisas. E, meus irmãos, eu sei que vocês sabem disso. Nós não temos controle. E o que isso faz no meu e no seu coração? Se você é um ser humano normal, dá angústia. Ficamos angustiados. Pensando sobre isso e fazendo uma leitura das Escrituras, eu me peguei lendo esse texto que nós acabamos de ler aqui juntos. Nesse texto que fala da vida de um jovem que provavelmente, segundo os comentaristas, tinha pouco mais do que 20 anos de idade. Fiquei ali parado lendo essa parte, a outra parte onde lá em 1 Reis é citado todo o decorrer do que acontece aqui, o anterior, na vida de Salomão, onde nós temos aqui um rei jovem assumindo um trono do seu próprio pai e que não era qualquer um rei, já era um rei que já era reconhecido como um homem segundo o coração de Deus. Não era perfeito, mas um homem que amava o Senhor. Aquele jovem teria, a partir daquele momento, da partida do seu pai, que liderar uma nação que já tinha no seu coração grandes expectativas, porque como seria esse governo do filho de Davi? Quando nós vamos e lemos ali no primeiro livro dos Reis, a partir do capítulo 1, verso 5, e vai até o capítulo 3, verso 15, vai contando o que aconteceu antes desse momento que nós lemos aqui. Quando Davi diz que Salomão herdaria o trono, Adonias, o seu irmão, tenta tomar o trono, sem o consentimento do seu pai, sem querer ouvir o próprio Deus. Ele vai e se autoproclama rei. Rapidamente, de forma aqui muito resumida, Natã, o profeta, e Batseba, a mãe de Salomão, agem rapidamente diante do que Adonias estava fazendo e vai até Davi, que já estava a ponto da morte por conta da sua velhice, e diz para Davi: olha, você prometeu que Salomão seria o sucessor. E Davi, diante de tudo aquilo, e sua promessa, mesmo debilitado, confirma e ordena o jovem Salomão. A coroação do jovem é recebida com grande celebração pelo povo. Mas antes de morrer, Davi chama o seu filho e tem um papo de pai para filho com Salomão. Diz para aquele jovem que ele tem que ser homem, forte. Mas o que significaria isso, ser forte, ser homem? Muitos de nós podemos pensar que seria por conta de toda uma questão de um homem forte, com um físico poderoso, quando na verdade, mais do que isso, Davi estava falando para o filho que ser forte, ser homem de verdade, ser mulher de verdade, é alguém que obedece à lei do Senhor,
É isso que nos fortalece, é isso que nos faz forte, é isso que nos faz homens e mulheres plenos de verdade. Davi morre. Salomão, agora rei, começa o seu reinado, cheio de atitudes e decisões difíceis que envolviam, inclusive, eliminar pessoas. Mas também tem decisões equivocadas, porque mesmo tendo ouvido o pai, feito coisas certas, já começa com um grande problema da vida dele. Casa com a filha do faraó. Casamento misto. Equívoco, que a lei já dizia que não deveria ser assim. E naquela confusão ainda, ele vai e sacrifica ao Senhor nos altos montes, no lugar onde não deveria, que é Gibeão. Por que é importante ler os dois textos? Salomão, aquele jovem, equivocado igual a mim e a você. Salomão, o jovem, estava ali como alguém confuso, onde certo autor diz sobre essa ansiedade que deveria estar no coração daquele homem, que tinha diante dele toda uma pressão de assumir o lugar do pai, um homem com seus equívocos, seu não entendimento de tantas coisas, construção do seu caminho. Nesse mesmo momento, Deus aparece a ele em sonho e diz para ele: olha, você pode pedir o que você quiser, o que você quiser eu vou te dar. Aquele jovem confuso, inquieto, ansioso, porque todos nós, diante de tomadas de decisões, de toda a pressão, nós somos assim. Esse jovem confuso, que muitas vezes não é retratado assim, mas que foi conhecido como alguém que amava o Senhor, tem uma lição para mim e para você. Ele volta-se para Deus e pede aquilo que poucos de nós pedimos. O que ele pede? Pode falar, não morre não, pode falar. Sabedoria. Meus irmãos, a sabedoria do alto é a resposta para a nossa inquietude. A sabedoria do alto é a resposta para a nossa tolice. A sabedoria do alto é a resposta para a ansiedade que nos paralisa. E que quando nós colocamos o nosso foco em Deus, essa inquietação perde força. É por isso que a partir disso eu trago 3 lições para que nós possamos refletir aqui na palavra de Deus, onde a primeira é que a sabedoria de Deus nos liberta da ilusão do controle. A sabedoria de Deus nos liberta da ilusão do controle. Quero ler de novo com vocês do verso 7 até o verso 10. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu-lhe Salomão: de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Meus irmãos, não precisa responder alto não, só pensa aí. Se Deus te dissesse: pede-me o que queres que eu vou te dar, o que você pediria? À tarde eu falei que era o Flamengo ganhar do Palmeiras. Deus é bom.
Se nós formos honestos, e eu acredito que tem uma plateia honesta, não estou conseguindo ver o rosto de vocês muito não, mas eu sei que vocês são honestos. A gente vai pedir um monte de bobagem. Porque a gente vive pedindo bobagem. Muitas delas, ou a maioria delas, lícitas. O que Salomão faz? O que esse jovem faz? Salomão, ele reconhece que não tem o que é necessário. Porque Salomão não era Davi. Porque às vezes a gente quer acreditar que filhinho de peixe, peixinho é. E a gente sabe que não é assim. Às vezes nós somos isso. Salomão não era Davi. Mas ele não se esconde na biografia paterna, ou na patente paterna. Também não tenta esconder as suas limitações. Meus irmãos, isso é o oposto da ansiedade moderna. Aquela que faz com que eu e você tentemos viver de uma forma ou manter a aparência de que temos controle sobre todas as coisas, sobre nossa vida. Tudo isso enquanto o nosso coração, as nossas emoções vão desmoronando. Meus irmãos, buscar a sabedoria de Deus começa em reconhecer que nós somos limitados, que nós não sabemos. Não sabemos. O próprio Salomão, quando escreve Provérbios, ali, inspirado pelo Espírito Santo, a partir do capítulo 3, verso 5, ele diz ali, logo no começo ali do livro, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Nós temos um Deus que é a nossa providência. Isso não é um conceito teológico, isso é uma realidade. Se você não entender o que é isso, eu quero lhe dizer, é Ele que sustenta a sua vida. Ele que sustenta até a possibilidade de um culto sem luz. É Ele que governa a sua vida, a sua família. É Ele que dirige todas as coisas, seja o universo criado por sua vontade soberana ou seu coração. É Ele. Esse jovem não confiou na sua capacidade de controlar a situação, afinal ele era o rei. Era ele que a partir dali governaria. Era ele que poderia fazer todas as coisas. Era ele que agora tinha coroa. Era ele que agora tinha súditos que teriam que obedecê-lo. Não. Ele não confia em si. Verso 9 em diante, ele diz para Deus: agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Salomão buscava apenas representar e não usurpar aquele que era o rei de verdade de Israel. O rei de verdade de Israel não era Salomão, não foi Davi, é o próprio Deus. Aquele jovem tem em si a decisão em seu coração de não confiar em si ou no seu exército ou no tamanho do seu povo. Ele confia no Deus soberano que detém todo o poder. Meus irmãos, nós temos hoje vivido um tempo de supervalorização da autossuficiência. O que significa isso? Nós somos ensinados hoje a darmos conta
Mas tem coisas que a gente não dá conta. Eu sei que precisamos dar conta de tantas coisas e que nós precisamos de verdade. Precisamos ser resilientes, disciplinados, estudiosos, colocarmos a nossa mente e entendermos que tem coisa que só eu posso fazer. Não é assim? Mas tem coisa que nós não damos conta. Mas a gente quer segurar tudo na nossa mão e na força do nosso braço. O que isso tem gerado na nossa sociedade, na nossa vida? Gente adoecida emocionalmente. E aqui a palavra de Deus nos mostra um caminho que nós precisamos reconstruir, que é assumir que eu e você precisamos de ajuda. Eu não me basto. Preciso de ajuda. Por isso eu quero fazer uma pergunta para você, como eu faço para mim, ou uma sugestão. Que tal hoje você abrir mão da ilusão do controle? Você não controla a sua vida. E hoje Deus quer dizer que está tudo bem. É Ele, o Deus soberano, que tem a sua vida, da sua família, a sua saúde, as suas finanças, a sua vida profissional, o seu futuro, a sua aposentadoria, as dívidas que chegam, todas as coisas que nos tiram sono. Essas coisas estão nas mãos do Senhor e eu confio que Ele sabe o melhor, Ele precisa me ajudar e Ele ajuda. Quanto mais eu quero segurar, mais controlar, mais resolver, eu oro menos. E quanto mais eu oro menos, mais eu fico ansioso, inquieto. Que tal hoje abrir mão disso? Deixar a mentira da autossuficiência e pedir sabedoria a Deus para lidar com os problemas, as situações e a própria vida. Aqui eu chego no segundo ponto dessa mensagem, em que a sabedoria de Deus reorganiza as nossas prioridades. Quero ler com você o verso 11. Disse Deus a Salomão: porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste longevidade, mas sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Até aqui. O pedido de Salomão revela uma coisa para mim e para você. Revela que ele havia entendido qual era a prioridade e o que ele deveria focar. Governar segundo a vontade de Deus. Ser o rei de acordo com o que Deus tem para ele, e não a partir dos seus interesses próprios. Porque, meus irmãos, quando nós somos governados pela ansiedade, são as nossas prioridades que a gente dá à nossa vida. E tudo segue desorganizado, desalinhado. É interessante notarmos que por questões lícitas, básicas, nós temos nos perdido. Quantos de nós temos buscado a segurança material? Isso é ilícito? Claro que não. Trabalharmos, darmos o nosso suor literal, para que a gente possa construir alguma coisa no futuro. Mas quanto de nós temos confiado na nossa força? Acreditado que se eu fizer assim é que vou lá na frente ter o que eu preciso. Confiar no dinheiro que eu consegui, está na conta, inclusive já tem os lucros diante do que eu recebo, é que vai garantir a minha segurança lá na frente. Creche da Bolsa, 1929. Quase 100 anos atrás. Gente milionária ficou sem nada. Quem é a nossa segurança? Muitas vezes a gente quer ser reconhecido. Damos a nossa vida, seja no trabalho, seja na igreja, seja em tantos lugares. Mas como diz um amigo que mora nos Estados Unidos, o pai dele chegando com seus 60 e poucos anos de idade, americano, em casa, com uma caixa, senta no sofá, abre uma cerveja,
a família chega, o que houve? Meu reconhecimento, uma caneta com meu nome dizendo muito obrigado por ter dado a sua vida e agora pode morrer em paz. É isso que a gente quer? Sucesso. Tantas e tantas vezes eu sentei com pessoas que muita gente... Não existe inveja branca, tá? É pecado de qualquer jeito. Que as pessoas invejam. Quando a pessoa abre o coração, eu percebo que se ele pudesse, ele queria ser alguém anônimo, trabalhando num lugar simples e vivendo uma vida simples com a sua família. Porque deu sua vida. E o que gerou no coração dessa pessoa foi só inquietação e ansiedade. Meus irmãos, a cura é buscarmos a sabedoria do alto. Porque ela endireita o nosso caminhar, endireita os nossos caminhos nesse mundo. Porque o que a gente escolhe, na maioria das vezes, é nos tornarmos inquietos. Gosto muito ali do Sermão do Monte, quando Jesus fala, a partir do capítulo 6, verso 33, algo que todo mundo sabe aqui. Buscai, pois, em primeiro lugar, o quê? A sua justiça. Isso aí. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém? Qual é a segunda parte? Que vem depois dela. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio. Primeira parte a gente lembra, segunda a gente precisa ser lembrado. Preste atenção numa coisa. Salomão, quando ele pede sabedoria para governar, ele mostra que o seu coração estava submisso ao governo de Deus. E esse homem não foi perfeito. Todos nós que conhecemos a biografia de Salomão, como dizia um amigo meu no seminário, às vezes é difícil acreditar que ele está lá com a gente, vai estar com a gente lá no céu. Nós somos salvos pela graça. Meus irmãos, o ser humano tenta dar sentido à sua vida, na maioria das vezes, buscando a existência por si mesmo. Sabe o que acontece quando a gente tenta viver a vida a partir da nossa própria vida, achando que nós temos as respostas para tudo, a força para tudo? O que eu e você já sabemos que são crises. Crises imensas, crises absurdas, profundas. Mas aí nós temos aqui a palavra de Deus que nos ensina um outro e suficiente caminho para mim e para você, que é na submissão a Deus que encontramos o sentido e a direção para a minha e para a sua vida. E quando nós sabemos o que realmente importa, não nos deixamos dominar pela ansiedade com o que é secundário. Chegando aqui ao final, no terceiro ponto, a sabedoria de Deus traz paz, onde antes havia ansiedade. Quero ler exatamente o verso 12. Deus fala com Salomão e a partir do verso 12, seguindo o que ele está dizendo a Salomão, diz: sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens e honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Se você reparou bem aqui, Deus não apenas concede sabedoria a Salomão. O que Deus faz? Ele acrescenta tudo o que ele não pediu. O que a gente tem aqui diante de nós? Meus irmãos, isso aqui nos mostra que quando nós priorizamos o que está no coração de Deus, a vontade dele, ele cuida da gente. Ele cuida do que está no nosso coração, não para nos dar o que a gente quer,
mas para vivermos de acordo com a vontade dele. Sabe por quê? Porque o que eu vou dizer você já sabe no seu dia a dia, ele cuida de tudo. É ele que te trouxe até aqui e aqui está te dizendo, eu vou seguir com você para sempre. É ele, porque as nossas vidas estão nas mãos de quem? Do próprio Deus. Ansiedade, meus irmãos, muitas vezes é a expressão do coração que não confia. Não confiando que Deus cuida. Salomão confiou. E recebeu muito mais do que havia pedido. Gosto muito quando leio alguns comentários sobre essa parte do texto. Todos os comentaristas apontam para o Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo, ao falar para a igreja de Filipos, a igreja amada do seu coração, no capítulo 4, a partir do verso 6, ele diz àquela igreja, como diz a mim e a você hoje, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Guarda uma coisa no seu coração. Tudo o que você precisa nos tem sido dado em Cristo. Tudo que eu e você precisamos. Porque o nosso Pai, Ele sabe do que eu e você precisamos antes mesmo do que a gente possa pedir a Ele. Certo missiólogo, ele falando desse texto aqui, ele diz algo muito interessante. Nas culturas tribais, os líderes buscavam oráculos e rituais para lidar com o medo do futuro. A humanidade sempre teve medo do incerto. A diferença do povo de Deus é que nós conhecemos aquele que controla o nosso futuro. Sabe o Deus que nos dá paz hoje, no presente? Ele nos dá paz porque a gente sabe que pode olhar para frente, olhar para o futuro e saber que já deu tudo certo em Cristo Jesus. Em que nós, mesmo com medo, inquietos, ansiosos, podemos olhar para o futuro e dizer, meu Deus está lá. E se Ele está lá, eu também estou, porque Ele me protege hoje como me protegeu no passado e vai me proteger no futuro. Meus irmãos, Salomão poderia ter pedido qualquer coisa, e ele resolve pedir o que é o melhor, pediu sabedoria, e isso mudou tudo. Porque sabedoria, meus irmãos, é conhecer mais a Deus, obedecê-lo, e isto é ser sábio, não aos nossos próprios olhos, aos olhos daqueles que estão ao redor, mas segundo a vontade de Deus para mim e para a sua vida. Por isso, em tempos de ansiedade, meus irmãos, o convite de Deus é, não confia na sua força. Nós chegamos muitas vezes até aqui confiando nisso, e a gente já sabe que não deu certo, e não vai dar certo. O que Ele nos chama é, dependa de mim. Chegando ao final, eu te pergunto, você está sobrecarregado pelas pressões do presente ou do futuro? Você tem tentado resolver tudo sozinho através das suas estratégias? Está com medo de não dar conta? Pede sabedoria. Pede a Deus sabedoria que Ele dá. Não tem como eu não terminar esse sermão sem lembrar as palavras do irmão de Cristo ali em Tiago. Esse verso que todo mundo aqui já leu, já percebeu, já pensou e muitas vezes a gente deixa de lado. Tiago, capítulo 1, verso 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Olha o que está escrito aqui. A gente pede tanta coisa, mas não pede para ser mais sábio. Sabe que hoje Deus nos convida a orarmos como Salomão.
Mas não somente hoje, nesse domingo. Pedindo sabedoria, confiando nele, para que a gente veja como a paz começa a tomar lugar da ansiedade, quando a gente crê e entende que ser mais do Senhor muda a nossa vida. Clamo que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, que nós possamos agora louvar o Senhor com uma canção e em seguida orarmos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Separação das águas.
possa ficar de pé para juntos orarmos. Gostaria de pedir auxílio para vocês ao final do culto, para que a gente saísse devagar, tá? Ajudar aí as pessoas que, de repente, está escuro, para que todo mundo saia sem problema, para que não haja ninguém caindo, porque a gente sabe que está escuro aqui dentro. Então, saia com cuidado, com calma, sem atropelos, para que a gente termine esse culto da mesma forma que a gente começou. Vamos orar? Senhor, a Tua palavra é viva, ela é verdadeira. Quando nós vemos um texto como esse, que já lemos tantas e tantas vezes, podemos, ao meditar sobre ele, lembrarmos dos nossos descaminhos, Senhor, das nossas escolhas e tantas coisas que têm nos levado à ansiedade. Aqui temos esse jovem que, diante de toda a pressão, que diante de tantas coisas que estavam sobre ele, mesmo com seus equívocos, ele escolheu a melhor parte. Senhor, nos ajude, Pai, a sermos esses que buscam ser mais sábios nesse mundo tão tolo. Meu Pai, se tem algo que a Tua igreja precisa, ser uma igreja sábia, de gente sábia, gente que sabe o que falar, como agir, como viver, como criar seus filhos, como lidar com seu dinheiro, como entender, como construir uma carreira. Tantas coisas que nós temos feito a partir de tantos gurus, coaches, sem perguntarmos ao Senhor. Senhor, tira de nós essa autossuficiência, que só tem nos levado, Pai, a caminhos que não são os propostos pelo Senhor. Que hoje nós possamos entender que, se temos caminhado por caminhos da tolice, a gente tem porta aberta para nos achegarmos ao Senhor, clamarmos e pedirmos para sermos sábios. O Senhor nos deixou a Tua palavra, Senhor, que a gente não somente carregue, abra no culto, mas seja, Pai, como um prato em que estejamos, Pai, famintos para sermos alimentados através da Tua palavra. Que a gente volte a ter vida de oração, que não seja algo que a gente hoje ouça, se emocione e que amanhã esqueça. Não, Pai. Que a gente tenha, Pai, como muitas vezes nós temos, o foco para a saúde, o foco para a aposentadoria, que nós tenhamos o foco de vida de oração. Porque, meu Pai, o Senhor não nos chamou para vivermos através de coisas secundárias, mas o principal, que é conhecermos mais o Senhor e vivermos da maneira que o Senhor tem para a gente. Porque o nosso medo muitas vezes nos leva a não confiarmos no Senhor. Salomão pede sabedoria, o Senhor dá mais, muito mais. O Senhor tem feito isso nas nossas vidas e nós esquecemos. O Senhor já nos deu algo que a gente não consegue nem mensurar, de tamanha magnitude, que é a salvação. Que mais o Senhor pode não nos dar, de acordo com a Tua boa vontade, Senhor? Que o Senhor hoje nos faça homens e mulheres que saiam daqui com esse intento, vivermos em busca de sermos sábios para a glória do Teu nome. Que o Senhor ajude a que a gente possa fazer isso dentro da nossa casa, para que a nossa família seja uma família sábia, que os nossos filhos, netos, sobrinhos cresçam como pessoas sábias, que tenham sede de sabedoria do Senhor, porque no meio de um mundo tão ansioso, Pai, a cura que temos é sabermos que temos esse livre acesso ao Senhor e sermos transformados mais uma vez. Eu Te louvo, Pai, porque nada pode interromper a Tua vontade quando o Senhor quer um culto aberto, onde o Seu nome é reconhecido, engrandecido e louvado. E eu Te louvo, Pai, junto com os meus irmãos, por essa possibilidade, porque a luz do Senhor está iluminando tudo, principalmente dentro de nós aqui. Que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor, Pai, nos dê uma semana abençoada,
onde nós buscaremos, Pai, sermos mais sábios em todo lugar que a gente esteja. Obrigado, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá. Obrigado pela Tua palavra bendita. Obrigado pela Tua presença no meio do Teu povo. Receba toda a adoração, Senhor. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos receber a bênção. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias, sobre tudo que fizermos ou pensarmos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Vamos em paz, em nome de Jesus. Sai com cuidado. Teu poder.